Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu vim falar sobre a ONU sendo a sétima cabeça da besta. Para a gente entender como a ONU é a sétima cabeça da besta, a gente tem que olhar para as outras seis cabeças, não é verdade? Então vamos até o texto de Apocalipse, que o anjo dá a revelação a João. Vamos ao Apocalipse 17. Veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e disse-me: Vem e eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. A grande prostituta é a grande Babilônia, e que está sentada sobre muitas águas, mar, águas, em profecia significam multidões, ou seja, está sentada sobre muitos povos, essa grande prostituta. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então um anjo me levou em espírito a um deserto, e ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, perceba, essa grande prostituta é essa mulher que está sentada sobre a besta. O que é a grande prostituta, a grande meretriz? A grande meretriz nada mais é do que o sistema mundial, esse sistema que domina sobre o mundo inteiro, o sistema político, mas não só o sistema político, o sistema tecnológico, o sistema religioso, o sistema financeiro, todos os sistemas representam essa prostituta, essa mulher, essa besta escarlate. Ou seja, essa grande prostituta é o sistema. E os reis da terra se prostituíram com ela. Por que se prostituíram? Porque ganharam dinheiro, porque tiveram fama, ganharam poder. A ganância, né? O sistema mundial dá ganância para esses líderes mundiais. Dá dinheiro, dá fama, dá status, dá poder, dá tudo. Por isso que eles se prostituíram com ela, entendeu? E a besta que essa prostituta estava sentada, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui já começa a revelação da besta. 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Percebam que ela está rica. E o que a gente vê é que o sistema mundial domina sobre o dinheiro, as finanças do mundo inteiro. Pessoal, o dinheiro do mundo está na mão de uma minoria. 90% das riquezas do mundo está com uma minoria. E o resto dos 10% do dinheiro do mundo estão com a população, com nós, com o povo. 90% do capital financeiro está nas mãos de pessoas bilionárias, trilionárias. O sistema que rege esse mundo é assim. Deixa a maioria das riquezas com uma minoria, com uma elite financeira mundial, e o resto do dinheiro do mundo, os 10% que sobram das riquezas do mundo, ficam com o povo, com nós, comigo, com você. Percebam como esse sistema é injusto. Percebam como o sistema é injusto. E essa besta, essa mulher, melhor dizendo, adornada com pedras preciosas, muito rica, é o sistema, mostrando a riqueza do sistema. E ela tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e imundícia da sua prostituição. Por que isso? Percebam
quão o sistema é corrompido, o quanto o sistema está cheio de corrupções, corrupções éticas, corrupções morais, corrupções espirituais, corrupções sexuais, o sistema pornográfico, o sistema tecnológico, ou seja, um cálice cheio das abominações. Vocês acham, pessoal, que Deus está satisfeito com esse sistema, com o governo desse mundo? Lógico que não. E na sua testa estava escrito: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas. O que isso significa? Que esse sistema perseguirá os filhos de Deus, os cristãos. Por isso que ela estava embriagada com o sangue, porque o sistema vai se embebedar, vai ficar feliz com a morte dos santos, das testemunhas. Quando vi, admirei-me com grande espanto. Então o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Aí o anjo começa a falar para João: a besta que viste já não é, e subirá do abismo, e irá à sua destruição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que já não é, mas que virá. Percebam que o anjo está falando no tempo de João, pessoal. Há 2000 anos atrás. Ou seja, há 2000 anos atrás, a besta era no passado de João, já não era no tempo dele, mas viria no futuro. O que isso significa? Que a besta principal do Apocalipse, ela agiu no passado, antes de João, naquele tempo não estava agindo com tanta intensidade, estava agindo sim, mas de maneira mais suave, mas não com tanta intensidade, e ela viria de novo no futuro, agir de maneira final e derradeira, né? Contra os filhos de Deus. Vamos ver aqui. No 9. Aqui é necessário a mente de quem tem sabedoria. Ou seja, a pessoa precisa ter a sabedoria divina para entender esses textos. Aqui é necessário a mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. Pessoal, aqui a gente tem que entender uma coisa. A revelação é grandiosa. A gente não pode ficar limitado a só uma coisa. Percebam, a besta, ou melhor, a grande prostituta, ela é o sistema mundial que rege o mundo. Mas aqui a gente tem uma localização geográfica que aponta-se o texto. As 7 cabeças são 7 montes. Mas não é só 7 montes. Vocês vão ver que não é só 7 montes. São 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. Aonde que existe 7 montes? Pessoal, qual cidade no mundo que é famosa, que é rodeada por 7 colinas? Vaticano, que é um país, por sinal. Ou seja, está apontando para o Vaticano, com certeza, porque a gente não pode querer tapar o sol com a peneira e dizer que o Vaticano não está de acordo com a besta, com o sistema, mas está, o texto está apontando para 7 montes. Só que não é só isso, não é só Roma papal.
mas é um sistema mundial de escravidão contra os verdadeiros cristãos. Mas o Vaticano também faz parte e é braço direito do anticristo, do sistema do anticristo. Tanto é que aponta a localização de 7 montes, mas também são 7 reis. E aí ele fala para João, 5 já caíram. No tempo de João, sempre lembrando, 5 já caíram. Outro existe. No tempo de João, um existia. E o outro não é chegado. Quando vier, convém que dure pouco tempo. E aí fala de novo, a besta que era e já não é o 8º rei e pertence dos 7 que vai à destruição. Ou seja, vamos lá, nesse versículo aqui. São 7 reis, 5 já caíram no tempo de João. Quem que tinha caído? Aí você tem que, para você entender as profecias, você tem que estudar história e geografia. Pessoal, vocês não conseguem entender as profecias só com a profecia. Vocês não vão conseguir entender as profecias somente com as profecias. Vocês precisam de história e de geografia também. E isso nos aponta para a gente ver a história. E vendo na história, pessoal, a gente nota aqui 5 impérios antes de João perseguiram e escravizaram o povo de Deus. Quem que perseguiu e escravizou? Vamos lá. Antes de João, Grécia, vamos em ordem decrescente, né? Grécia, Pérsia, Babilônia, Assíria e Egito. Antes do Egito não teve mais nenhum. Antes do Egito ninguém perseguiu o povo de Deus, nenhum império. O primeiro foi o Egito, depois a Síria, depois Pérsia, aliás, Babilônia, Pérsia e Grécia. Pessoal, percebam que os 5 que caíram, os 5 reis que caíram, são esses 5 impérios que perseguiram o povo de Deus. E na época de João, um existia. Este um é o Império Romano, o império vigente na época de João, que comandava sobre a terra. Só que o texto diz que o 7º, cadê aqui, ó? Que o 7º ainda não era chegado, mas quando viesse, duraria pouco tempo. Se você pegar a história destes impérios, eles tiveram muito tempo. Muito tempo mesmo, muitos e muitos anos. Ou seja, o 7º teria que durar pouco tempo. Pouco tempo. Mas, se vocês verem a história de todos esses impérios, estudarem, vocês vão ver que eles duraram muitos tempos, esses 6 que já caíram. Hoje em dia a profecia para nós é assim. Se o anjo fosse falar para nós, 6 já caíram, falta o 7º. E quando o 7º vier, ele vai durar pouco tempo. Entendeu? E dos 7 vem o 8º. Dos 7 vem o 8º. Dos 7 procede o 8º. O 8º rei. Pessoal, vamos ver quanto tempo durou os outros impérios. Durou muitos anos, como eu já falei aqui. Eu não vou vir com dados, mas isso é trabalho de vocês pesquisar. Mas eu vou dizer, a ONU, Organização das Nações Unidas, ela começou
Se não me falha a memória, em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial. Os vencedores da Segunda Guerra Mundial resolveram fundar a ONU para estabelecer a paz no mundo. O texto diz claramente que a besta que vistes tinha 7 cabeças e 10 chifres. Só que esses chifres não são 10 chifres espalhados nas 7 cabeças, mas são 10 chifres na última cabeça, na 7ª cabeça. Nas outras 6 não tem chifres. Ou seja, a besta, ela é a história dos impérios que perseguiram o povo de Deus. E o 7º império também vai perseguir o povo de Deus. Ou seja, os 6 já perseguiram no passado. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma perseguiram o povo de Deus. Mas a ONU é a 7ª cabeça da besta. Por que eu digo que é a 7ª cabeça da besta? Porque é o grande império que existe no mundo hoje, é a ONU. A ONU domina sobre a Terra. Porque eles fundaram, os vencedores da Segunda Guerra Mundial, fundaram a ONU. Os 5 países vencedores da Segunda Guerra Mundial fundaram a ONU. Estados Unidos, China, Rússia, que naquela época era a União Soviética, Rússia, França e o Reino Unido. 5 países que governam sobre o mundo inteiro. Eles governam sobre o mundo inteiro. Mas perceba que o texto diz que haverá 10 chifres. Ou seja, está revelando que haverão 10 chifres, 10 reis, 10 países que vão governar sobre o mundo inteiro, nesse sistema final. Esse império, o 7º império, será um império formado por 10 países que vão dominar o mundo, que vão impor o seu sistema sobre o mundo inteiro. Ou seja, 5 já existem desses 10 chifres. Quem que são os 5? São os 5 vencedores da Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia. O texto bíblico diz que são 10 reis. Lá em Daniel fala sobre 10 dedos da estátua de Nabucodonosor. Ou seja, 5 no Oriente, 5 no Ocidente. Imagina uma estátua sobre o mapa mundi. Um pé está no Oriente e um pé está no Ocidente. Ou seja, 5 dedos da estátua no Oriente e 5 no Ocidente. Vão dominar sobre o mundo inteiro. 5 países do Oriente e 5 do Ocidente. Já existem 5, a ONU já é formada por 5. E esses 5, eles têm poder sobre todos os demais, sobre todas as demais nações da Terra. Eles têm poder de veto, ou seja, quando existe o Conselho de Segurança da ONU, para qualquer coisa que eles vão definir, se os outros países votarem tal sanção e um desses 5 vetar, não acontece. Não acontece. Eles têm poder supremo, esses 5. Se 4 dos 5 concordarem, mesmo assim, vetar, não acontece. Porque esses países que têm poder de veto, é um veto definitivo. Entendeu? E o Conselho de Segurança da ONU hoje em dia é formado por esses 5 permanentes, 5 membros permanentes que nunca mudaram e nunca mudarão. E de 2 em 2 anos, outros 10 países assumem essas vagas, ou seja, são 15. 15 países que participam do Conselho de Segurança da ONU. 5 permanentes e 10 que ficam trocando de 2 em 2 anos. Quando existem os Conselhos de Segurança da ONU, eles
entram em ação e fazem suas agendas e tal, e tal, e tal, mas são 5 que decidem, são 5 cabeças, 5 que decidem tudo, 5 chifres, 5 reis, Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia, os 5 principais. Mas a profecia diz que essa sétima cabeça da besta tem 10 chifres, ou seja, a ONU já começou lá em 1945. Só que ela não está na sua fase completa. A sétima cabeça não está na sua totalidade. Falta completar os chifres. Ou seja, futuramente, com certeza, haverá uma reforma na ONU e vão se juntar os outros 5 que faltam. E aí, quando a gente vê 10 chifres unidos das organizações das Nações Unidas, 10 reis juntos, estabelecendo seu sistema, pouco tempo lhe resta. Ou seja, convém que dure pouco tempo essa sétima cabeça. E esse pouco tempo são 3 anos e meio com o anticristo, que vai ser o líder desse sistema. O anticristo é o 8º rei e ele procede dos 7. Ou seja, o anticristo procede do império, de todos esses impérios, dos 7 impérios. E o 7º império será uma conjuntura de todos os outros que passaram. Ou seja, é como se o diabo, a força das trevas, ressurgisse, ressuscitasse esses 6 impérios que caíram e colocasse tudo isso na sétima cabeça. Ou seja, a sétima cabeça terá a mentalidade de todos os impérios que perseguiram o povo de Deus. Ou seja, no futuro, a gente vai ver da ONU se erguendo um sistema com 10 países governando sobre o mundo inteiro, estabelecendo suas sanções sobre o mundo inteiro. E haverá um líder, quando houver essa junção de 10 países, haverá um líder desse sistema que vai ser o chifre pequeno, que vai ser o anticristo. E a Bíblia diz que desses 5 que faltam vão se completar também com os filhos de Ismael, com os árabes, porque existem muitas profecias apontando o anticristo vindo de um país árabe. Naum fala claramente que de Nínive virá um que maquina o mal contra o Senhor e contra o seu povo. De Nínive, se a gente pegar a geografia, a gente vê que Nínive, que era a antiga Babilônia, é hoje no Iraque, inimigo de Israel, o Iraque, inimigo de Israel, inimigo do povo de Deus. Mossul, Nínive hoje em dia é Mossul no Iraque, ou seja, de lá virá o anticristo. A Bíblia já deu até a localização de onde que vem o anticristo, de Nínive, Mossul, no Iraque. Turquia vai entrar nessa, com certeza, porque o Apocalipse diz que o trono de Satanás está em Pérgamo. Pérgamo é na Turquia. Então, percebam que os árabes vão entrar na ONU. Vão entrar. E quando entrarem, os árabes e com certeza algum outro país, vai se completar 10 chifres para governar sobre o mundo. E o anticristo vem de um país árabe, vem de um país muçulmano. Ele é descendente de Ismael. E o descendente de Ismael fará a guerra contra os descendentes de Isaac. Sempre foi essa batalha, desde o início e será até o final. E no final de tudo, Jesus matará o ímpio com a espada que sairá da sua boca. Pessoal, Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu me esforcei um monte para tentar expressar da melhor maneira possível meu conhecimento sobre a profecia. E vamos continuar
firme e forte no canal. Compartilhem, curtam, se inscrevam se vocês ainda não são inscritos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.